Olá, hoje a gente vai entrar num mundo bem específico, o da engenharia de alta performance. É um lugar onde as batidas mais violentas, bom, elas não acontecem na pista, mas sim dentro de um computador. E tudo isso, claro, por um motivo muito nobre, a segurança. E tudo começa aqui, ó, na poeira, na adrenalina da competição Baja Sai. Isso aqui é basicamente um campo de provas para os engenheiros do futuro. Eles recebem uma tarefa que parece simples, mas que é de uma complexidade absurda. Vamos entender direitinho que desafio é esse que essas equipes de estudantes encaram. É um verdadeiro malabarismo entre engenharia, velocidade e, o mais importante de tudo, sobrevivência. O objetivo deles é este: construir o carro de corrida off-road perfeito. Ele tem que ser ágil, sabe? Leve para ter um bom desempenho, mas, ao mesmo tempo, precisa ser forte o suficiente para proteger quem está pilotando das condições brutais da corrida. E quando a gente fala em condições brutais, é disso que estamos falando. É corrida lado a lado, com batidas diretas com outros carros, o terreno é todo irregular, pode quebrar uma suspensão num piscar de olhos, e ainda tem obstáculos que testam a força do carro a cada segundo. Agora, vamos focar na peça que é sem dúvida a mais importante para a segurança de quem pilota: a estrutura que envolve essa pessoa. E essa estrutura é o chassi. Dá para pensar nele como o esqueleto do carro mesmo. Ele não só sustenta o motor, a suspensão, tudo, mas num carro de corrida, a principal função dele é ser uma célula de sobrevivência, uma gaiola de proteção. E chassi tem de tudo que é tipo. Desde essa treliça complexa de tubos de um carro de baja, que é pensada para ser leve e forte ao mesmo tempo, até o chassi super robusto de um caminhão, feito para aguentar peso. O visual é bem diferente, mas a ideia por trás é a mesma. O grande segredo para um bom chassi é a rigidez. Se a estrutura torce ou dobra demais, o carro fica previsível. A suspensão para de funcionar direito e o controle do veículo vai para o espaço, o que, em alta velocidade, é um perigo enorme. Durante uma corrida, o chassi está o tempo todo sob ataque. Forças verticais, que vêm do peso das peças e do piloto, tentam dobrar ele para baixo. E, ao mesmo tempo, em cada curva, forças laterais tentam dobrar ele para os lados. E talvez a força mais perigosa de todas seja de torção. Quando uma roda passa por um buraco ou um tronco, como a gente vê aqui, uma força de torção viaja pela estrutura inteira, tentando torcer o carro como se fosse uma toalha molhada. Um bom chassi precisa aguentar isso firme. Isso tudo nos leva a uma questão importantíssima para qualquer equipe de engenharia, ainda mais uma com orçamento e tempo bem apertados. Como é que se garante que o projeto é seguro? Bater um protótipo de verdade contra um muro? Poxa, além de ser caríssimo, leva tempo e destrói o carro. Mas, felizmente, a engenharia moderna tem uma carta na manga, uma solução bem mais inteligente. E a resposta é o chamado método de elementos finitos, ou MEF. É uma técnica de simulação que pega um objeto super complexo, tipo o nosso chassi, e quebra ele digitalmente em milhares, às vezes milhões, de pedacinhos. A ideia por trás disso é simplesmente genial. O software trata cada um desses elementos como se fosse uma molinha. Imagine só, uma rede com milhões de molas minúsculas todas conectadas. Como o computador sabe as propriedades de cada mola, o quão forte ela é, o quanto estica, ele consegue prever com exatidão como o conjunto todo vai se comportar sob pressão. E o resultado é essa malha digital que representa o chassi físico com perfeição. A partir daí, os engenheiros podem fazer de tudo, aplicar forças virtuais como a de uma batida e ver com uma precisão incrível como o chassi real se deformaria, dobraria ou, no pior dos casos, quebraria. Então vamos para o teste virtual para ver como esse modelo digital se sai numa colisão simulada. A equipe Samabaja lá do Instituto Federal do Espírito Santo montou um cenário de teste bem realista, uma batida de frente a 30 km por hora, uma velocidade bem comum nas corridas de enduro. Olha só a configuração da simulação. Essas setas roxas representam a força gigantesca do impacto, 23,3 kN, concentrada bem no para-choque da frente. Ao mesmo tempo, a parte de trás do chassi fica travada no computador, simulando a inércia do resto do carro. E aqui está o momento da verdade. O resultado da simulação é uma falha catastrófica. E o que estamos vendo aqui é a grande mágica da engenharia digital. Descobrir um erro crítico de projeto antes mesmo de cortar uma única peça de metal. E olha, os números não mentem. Sabe essas áreas em vermelho vivo no para-choque? Elas mostram um nível de estresse e uma tensão de mais de 642 megapascals. Só para ter uma ideia, o limite do aço que eles usaram é de 350, ou seja, quase o dobro.
Isso quer dizer que no impacto de verdade o para-choque não ia só amassar, não. Ele ia quebrar, falhar por completo, colocando a segurança do piloto em um risco altíssimo. Mas uma falha na simulação não é o fim da linha. Muito pelo contrário, é o começo de um projeto melhor, mais forte e, claro, muito mais seguro. Com os dados da simulação na mão, os engenheiros tinham um mapa exato dos pontos fracos. A solução? Adicionar reforços em lugares estratégicos para criar formas triangulares, as famosas estreliças. É um princípio básico da engenharia. Triângulos são super fortes e ótimos para distribuir as forças de um impacto por toda a estrutura. E os resultados da nova simulação? Bom, eles falam por si. A tabela mostra um aumento bem claro na rigidez torsional, ou seja, na capacidade do chassi de resistir àquela torção que a gente viu antes. O carro não só fica mais seguro, como também ganha em dirigibilidade, responde melhor aos comandos. É uma melhoria que, na pista, pode ser a diferença entre um susto e um acidente grave. E esse processo de testar, encontrar a falha, analisar e melhorar, tudo dentro do mundo virtual, é a base da engenharia moderna. E não é só para carro de corrida, não. A fuselagem do avião que pegamos, a ponte que atravessamos, até o prédio onde moramos. Todos eles provavelmente falharam centenas de vezes dentro de um computador. E tudo isso para garantir que eles nunca, jamais, falhem no mundo real. É uma ideia que nos deixa um pouco mais seguros, não é mesmo?